Bom dia, paz. Retomando o nosso vídeo semanal. Espero que vocês tenham passado bem a semana junto aos seus pequenos. Nós iríamos começar a abordar, dentro do tema desenvolvimento, a idade de 7, 8 anos, 9, 10, mas nós vamos dar uma paradinha por aqui, porque os assuntos são bem variados. E se nós ficarmos falando só sobre desenvolvimento, além de ficar um pouquinho cansativo, né, a gente não aborda os outros assuntos. Então, nós vamos dar uma paradinha, depois a gente retoma. Vamos começar falando sobre a educação dos filhos, né? Como educá-los? Porque é uma tarefa muito longa, né? Uma tarefa que começa desde o nascimento, vai até o momento que os filhos saem de casa para construir a sua própria família. Então, é uma tarefa bem longa, né? A gente vai começar lendo Mateus 15, de 3 a 6. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O respeito pelos pais, né, dentro desse versículo, será natural para os nossos filhos e filhas se eles tiverem aprendido a obediência. Eles manterão durante toda a vida sensibilidade e respeito pelos pontos de vista dos pais, mesmo quando não estiverem mais sob a autoridade deles. Mas para os filhos, ainda sob a supervisão paterna, esse versículo convoca a obediência. Durante todo o tempo em que estiverem sob os cuidados dos pais, durante todo o tempo em que os pais aceitarem a responsabilidade de cuidar deles, os filhos devem obedecer. Eles estão sob a autoridade de seus pais. Isso se aplica tanto aos adolescentes, pré-adolescentes, como aos bebês. Reciprocamente, os pais de adolescentes, tanto quanto os pais de crianças pequenas, têm o dever de ensiná-los a obedecer diligentemente. Uma das piores coisas que os pais podem deixar acontecer nos anos de adolescência é permitir que o filho se rebele. Eu sei que os pais lutam contra isso. Então, você deve ensinar os filhos a obedecer. Eles não são obedientes por natureza. Se você pensa que ensiná-los a obedecer é uma tarefa simples, terá uma surpresa desagradável. Seus filhos serão especialistas em desobedecer. Isso você não precisará ensinar a eles. Ninguém tem de explicar a uma criança como desobedecer. Nenhum pai jamais disse a um bebê, né, para ele desobedecer. Mas obediência é uma coisa, é algo que precisa ser aprendido. Há algo na natureza humana que resiste à obediência. Um exemplo bem simples é só você falar para uma criança não tocar em alguma coisa. Ela tentará pegar exatamente ou tocar exatamente nisso que você falou, né? O apóstolo Paulo escreveu sobre a propensão humana para a desobediência.
destacando que ele próprio não estava isento da regra. Ele fala assim: eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Romanos 7, de 7 a 8. As crianças nascem sabendo como desobedecer, então elas devem ser ensinadas a desobedecer. Né? Em psicologia, a gente fala muito em limites, né? Limites devem ser estabelecidos pela mãe, pelo pai, por quem estiver cuidando da criança, né? E esse limite, ele acontece desde o momento em que o bebê nasce, através da amamentação, né? Nos momentos da mamada. Existem várias, vamos dizer assim, várias teorias, né, em relação à amamentação. Mas o bebê, ele precisa começar a pegar um ritmo, né? Então, a mãe tem que ali educar o bebê, né? Lógico que vai ter toda uma orientação dos médicos, dos pediatras ali em relação à amamentação, mas tudo isso já é um limite que está sendo colocado para o bebê, porque ele não vai ficar mamando o dia todo, né? Então, e sempre com carinho, com atenção, né? Então, a primeira educação, né, que se coloca na alimentação, através da amamentação, né? Então, esse atendimento integral a bebê, né, a mãe tem que ter consciência que vai ser usada nos diversos estágios desse desenvolvimento que nós falamos um pouquinho. Até porque, né, a gente falou sobre a fase oral. Lá na fase oral, né, aonde que é que o bebê sente o prazer? Tudo daquilo que entra através da boca, né? E a amamentação, sendo a alimentação, é a primeira coisa, né? E ali outras situações virão nos estágios de desenvolvimento, né? Criança não é brinquedo que a gente liga quando tem vontade e desliga porque se cansou, né? Adultos pegam muito a criança quando querem, mas depois não podem pegar quando a criança quer. Aí já é outro problema, né? Estamos falando no bebê, né? Então, até esse ritmo de pegar o bebê, né? Do berço. E aí começa o bebê, ele tem que saber, né? Senão ele vai chorar e a mãe vai pegar, né? É outro problema que a mãe fica meio perdida, né? Então, assim, onde que o bebê deve dormir? Na cama dos pais? Numa cama separada? Num quarto separado, sozinho, acompanhado de um adulto, né? Então, para definir tudo isso, né, primeiro é preciso fazer um levantamento das condições da família. Será que essa família tem um quarto para colocar o bebê sozinho? Ele pode ficar num quarto sozinho? Pode. A família não está em condições? Coloca o bebê no mesmo quarto dos pais? Pode, mas num lugar separado, com certeza. Por quê? Porque isso traz segurança, né? Para o bebê, porque senão o pai pode dormir e sufocar o bebê, vir com o corpo por cima do bebê, né? É muito difícil isso para uma mãe, mas pode acontecer. Então, são pequenas coisas que podem, que isso a gente pensa que não está na educação, mas está,
né? Crianças maiores, né, que já andam, né, a gente orienta a ter um lugar, um quarto próprio para dormir, mesmo que ocasionalmente adormeçam na cama dos pais, né? É importante que sejam levadas à sua cama para que acordem lá. Não devem adquirir o hábito de dormir na cama dos pais. Isso é um assunto assim que a gente fala, a gente orienta, mas tem pais que são resistentes, né? Junto com tudo isso, são momentos assim bem difíceis, né? Porque se a criança adquire o hábito de dormir na cama dos pais, vai ficar uma coisa assim bem difícil para eles tirar depois esse hábito, né? Porque a gente tem que pensar que dentro dessa situação tem um casal, né? Tem um casal e que esse casal tem que ter seus momentos de individualidade, né? Que tem que ter vida de casal. Então tenha paciência, fale claro, em bom tom, olhando seriamente no fundo dos olhinhos da criança, né? Cada coisa no seu lugar, cada pessoa na sua cama, né? Vai ensinando com bastante paciência. Quando a criança percebe que o limite é coisa séria e vai ser cumprido, ela procura se ajustar, né? Por essa razão, é importante que ela aprenda desde criança a gostar do seu cantinho. O berço deve ser um lugar do qual ele aprecie ficar e não um lugar onde sempre o deixam, né? Sozinho. Porque depois que vem essa fase do berço, depois vem a fase da cama, né? Criança que tem desenvolvimento biológico respeitado mais tarde também respeita o que os pais lhe dizem ou pedem. Criança hiperestimulada pode se tornar mais facilmente uma criança agitada, né? E a gente quer os nossos filhos calmos e tranquilos. Aí vem a questão da alimentação novamente. A criança já saiu da amamentação, já está comendo, né? Vem a hora da papinha, né? A criança no começo ela não sabe comer. Comer é um dos seus primeiros gestos ativos, muito diferente de mamar com mamadeira ou no seio, o que preenche toda a boca. Tudo é estranho para ela, né? A textura, a temperatura, o sabor. Além disso, comer exige da criança um esforço neuropsicomotor. Ela ainda não sabe engolir, deixa a comida escorrer pela boca. Então é um momento de bastante dedicação e paciência, né? Só aos poucos vai descobrindo como funciona o ato de comer. É uma fase de socialização elementar. Aprende coisas que mais tarde terá que fazer sozinho, né? Então você começa alimentando o bebê. Depois você começa a perceber que ele precisa ensinar a ele a aprender a segurar, né? A criança não deve levar bronca por jogar a comida no chão, porque ela vai fazer isso, né? Mas também não deve ser estimulada a transformar aquilo no divertido jogo de pais gandulas, né? Então, olha só, a educação já está atuando. Quando a criança tira longe um objeto e percebe que algumas coisas voltam e outras não, esse comportamento arremessador não é estimulado e tende a desaparecer com o desenvolvimento. Então, assim,
Isso faz parte da educação também. Pode parecer que não, mas seu primeiro aprendizado em relação à alimentação é que hora de comer não é hora de brincar. Tem que ser um momento gostoso, mas com limites, né? Com limites feitos através do amor. Então, quem estiver alimentando o bebê, a mãe, ela tem que ter consciência disso. Vocês percebem como a educação começa cedo, né? A alimentação para a criança deve ser um momento gostoso, mas o prazer deve vir da convivência familiar durante a refeição do alimento, né? Então, desde esse momento, ela já pode começar a aprender a agradecer pelo alimento, né? É muito bonitinho ver o bebê aprender a orar nesse momento. Ele, lógico que você vai começar ensinando ele, né? Eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui. Nós vamos ter que ficar por aqui. Boa semana para vocês.